Colocar para gravar aqui. Vamos lá, pessoal. Só para introduzir aqui um pouquinho, contextualizar para vocês, eu estava sendo professor ali de base dos agentes Whites e Blue. Eu já vinha fazendo esse trabalho desde o exército ali dos Eternos, né? Que eu fazia junto com a Janinha. A gente formava uma parceria ali muito boa, né? Eu já vinha trabalhando com a Jana de base há outras temporadas. Só que a Letícia e a Juliana quiseram fazer uma mudança ali, né, nessa formação de base. E, de certa forma, como eu já aplico uma técnica avançada há bastante tempo, né? Por que não me encaixar nessa reunião também de técnica avançada, onde eu vou poder compartilhar um pouco do que eu faço, da técnica como eu aplico, né? Dos 7 passos e poder contribuir também com a tua trajetória, até porque a gente está, de certa forma, vivendo um momento aqui agora de fazer bastante matrícula à vista, bastante matrícula cheia. E a gente sabe que o novo jogo é o jogo do ponto, né? E se você faz uma matrícula à vista, se você faz uma matrícula cheia, a gente está falando de você alcançar o seu objetivo convertendo menos clientes na semana e ganhando mais também, obviamente, né? E você já tem hoje dois professores ali excelentes, né? Que é o Renan e a Vanessa. Inclusive, são duas pessoas que eu tenho um respeito e um carinho imenso. E são duas pessoas que focam bastante na venda no Brasil, principalmente, né? E eu não sei se todo mundo aqui já sabe, mas creio que não é uma novidade. Eu já sou um cara que já sou especializado em venda fora do país, né? Então, eu vendo bastante Europa, eu vendo bastante Estados Unidos. Então, eu vou tentar abordar um pouco da minha experiência aqui. Então, talvez se você hoje é uma pessoa que vende bastante Brasil, ótimo, você já tem, inclusive, os dois melhores professores que vendem Brasil, né? Que é a Vanessa, que é o Renan. E para você que vende fora, seja bem-vindo ao time aqui, que eu vou estar te auxiliando aqui também, né? A gente vai ter esse encontro aqui pensando em você também, para com que você consiga melhorar a qualidade da sua venda, que você consiga ganhar mais por essa venda que você faça fora e principalmente que você gere mais pontos, para a sua estrela, né? Até porque com essas bonificações que a gente está tendo, uma semana de pontuação dobrada, a gente está falando que 25 pontos, dependendo se você já é um black, você já bate uma estrela, né? Se você é um gold, você já bate 2 estrelas, basicamente, né? Se você faz. Não, perdão. Essa matemática, 6 pontos, 12, você bate 4 estrelas de gold, né? Se você faz 25 pontos, né? E a venda cheia, a venda à vista, ela te possibilita, né? Você, às vezes, com 7 clientes, 8 clientes, bater até uma estrela de black sozinho, né? Então, só contextualizando que eu vou focar aqui na minha experiência em venda fora. Talvez você que ainda faz venda Brasil e, enfim, tá tudo certo, não tem nada de errado. Você talvez absorva alguns pontos, né? Que eu talvez trabalho com os clientes lá fora e talvez você comece a aplicar e dá certo também para a tua venda Brasil, tá? Então, eu só quero deixar esse disclaimer aqui, algo bem muito bem esclarecido, que todos os nossos bate-papos que vai ter aqui diretamente comigo, eu vou focar na venda fora, que é o que eu já sou especialista, né? Poxa, da minha trajetória ali do Blue ao Black, vamos colocar aí que eu fiz uma média de umas 350 matrículas durante essa trajetória, eu vendia Brasil. Só que desde que implementou o Live, que isso, não sei se a Diva lembra, a Diva que é mais das antigas aí também, na época ali do Tarek, Gustavo Lima, a própria Ju matriculava bastante também, a gente meio que foi pro jogo da live, né? Porque valia uma live que a gente fazia era 3 pontos, um strike era 4 pontos, né? E a gente queria bater meta, obviamente, e a gente foi, para validar esse processo, eu comecei a vender fora, né? E desde então, já faz aí uns 3 anos, se eu não me engano, podemos colocar aí que 90% das minhas vendas de lá para cá, desde que lançou o Live, são vendas fora do Brasil. Então, de fato, eu tenho bastante experiência aqui para te ajudar nesse tipo de venda.
domino ali, é o que a gente brinca até ali nos grupos, né, dos peões da América, domino bastante esse público e espero estar ajudando aqui vocês, beleza? E hoje eu quero falar sobre venda à vista lá fora, né? Que é um teminha ali que alguns blacks aqui, inclusive, já me puxaram no privado para com que eu pudesse ajudá-los nesse tema. E como que surgiu essa questão do à vista, né? Porque desde que o Léo entrou na WSP, ele me trouxe uma provocação, né? O Léo Bossan, quando ele entrou, ele fez até uma reunião ali comigo, com a Pietra e com o Ian, no Zoom, assim. E ele trouxe o temas. Por que que a venda fora, ela não, ao invés de ela ser, entre aspas, ali, uma coisa vista como algo, pô, você vende fora, pô, você deixa muito dinheiro na mesa, né? Porque tem inadimplência. A gente sabe que o perfil, às vezes, lá fora não é aquela pessoa que realmente vai estudar os 12 meses, né? Tende a procrastinar, a desistir mais fácil, né? A pessoa tem aquela dor e aquela necessidade latente, mas, poxa, em um mês ela já esquece dessa dor e necessidade, ela já começa a não querer mais fazer inglês. Então, por que que a gente não tenta resolver esse problema, que possivelmente gere mais recorrência, mais inadimplência, em uma janela de oportunidade? E aí ele trouxe essa questão da venda à vista. E é uma coisa tão óbvia, e às vezes a gente não enxerga, né? Porque quando a gente vai traduzir os valores de uma venda à vista lá fora, são valores também super acessíveis, né? E ele como já tem uma experiência internacional, ele estava comentando, pô, se você, vamos tirar Black November, se você for fazer uma live anual lá fora, pessoal, o cliente pagando à vista a entrada, todo o material, ele vai dar uma entrada de US$ 360, vamos pensar aqui em dólares, e depois ele vai fazer ali a mensalidade da live de US$ 39. E aí ele questionou a gente, poxa, vocês acham isso aqui caro? Né? Você acha que o cara que quer aprender, que tem essa dor, essa necessidade do inglês, ele não investiria 360 de entrada para depois ficar pagando só 39? Né? E ele trouxe essa reflexão, por que que a gente não vira esse jogo? E ele começou a trabalhar muito a questão de mentalidade. Porque é óbvio, quando a gente pega um cara lá fora que já tem a dor e a necessidade latente, né? E ele quer fazer o inglês, ele quer resolver, pô, ele acabou de passar por uma situação constrangedora às vezes, né? E você ligou ali para ele. É óbvio que para você converter uma venda com mais facilidade, com menos, entre aspas, técnica, você vai para o recorrente, vai falar, pô, você vai pagar aqui, vamos colocar aí uma strike, né? Para quem já está mais acostumado a vender fora, já faz o pacotão que a gente diz, né? Me deu um strike, pô, o cliente vai pagar 115 ao mês, US$ 115, né? Se for em Libra, se eu não me engano, dá 85 libras um strike. Então, obviamente que o financeiro não vai ser um problema para aquela pessoa. Aí é mais a questão de você entender para aquele cliente se ele realmente tem o interesse de resolver aquele problema no momento, tá? Realmente conferir se é uma decisão que ele toma sozinho, e que você já sabe que no final vai encaixar o financeiro. Você não vai se preocupar tanto com isso, né? Óbvio, tem algumas exceções que é até um absurdo, né? A pessoa vai falar, não, US$ 115 por mês é caro para mim. Mas para quem vem de fora aqui há mais tempo, sabe que isso raramente acontece. Quando a gente pega de fato uma pessoa que ela está a fim de resolver o problema, ela realmente mostra ali que não, ela quer resolver para hoje o inglês, né? E aí o Léo trouxe essa provocação. Por que não mudar esse setup? Por que não mudar essa chavinha? E desde então eu encarei esse desafio que ele trouxe e comecei a aplicar. Obviamente que quando a gente começa a aplicar uma coisa nova que a gente não está acostumado, eu fiz algumas mudanças no meu script, que é inclusive o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Até deixa aqui no chat para mim, porque eu sei que tem alguns golds aqui, eu sei que os blacks, a grande maioria já faz o pacotão, né? Mas coloca aqui no chat se você gold não sabe o que que é pacotão ainda, né? Que é oferecer ali a WoW e a live juntos, né? Como se fosse um combo só. Não sei se é o Renan, a Vanessa, se eles estão trabalhando isso com vocês, mas se alguém aqui não sabe, depois, é claro, a gente pode estar explicando, né?
E aí ele trouxe essa reflexão, eu encarei esse desafio e comecei a aplicar. Quando eu comecei a aplicar, claro, como qualquer coisa nova, a gente começa a ter alguns desafios, mas eu percebi que, cara, até brinco hoje com o Ian, com o Luquinhas e o Vini, né, que a gente tem um grupo nosso ali desde os exércitos dos Eternos, e a gente fica brincando, cara, olha como a gente deixou tanto dinheiro na mesa, né? Porque era uma coisa tão óbvia, se a gente for parar para pensar, ah, perfeito, beleza, a gente vai trabalhar aí depois com o tempo também. Era uma coisa tão óbvia e, caramba, como eu não tinha pensado nisso antes, né? O cara dá uma entrada, ou seja, só dele dar dando a entrada da WoW não vai rolar inadimplência, porque o cara já pagou a WoW durante um ano inteiro e você já vai receber a quantia toda na sua próxima nota. E a live, a mensalidade live é muito barata. Então, o cara, como ele já deu uma entrada, fala assim: ah, pô, já dei 360, vamos pegar uma live vitalícia aí, sei lá, que é um pouquinho maior, né? A entrada fica ali por volta de uns quase uns US$ 600, que também não é nada de muito absurdo, tá? Para quem mora lá fora e ganha bem. Depois o cara vai ficar pagando só 39 por mês. Então, um cara desse vai falar, pô, eu já paguei a entrada. E vocês vão perceber que a gente faz toda uma construção, já deixando ele muito ciente, né? Que a formação dele completa vai ser 2 anos, entre 1 a 2 anos. Então ele vai falar, pô, 39 aqui. Então, obviamente, esse cara também vai ficar mais tempo na Wise Up Live, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? E minha experiência foi que em semanas que teve acho que foi 2 semanas atrás, eu fiz ali quase 25 pontos sozinho, né? Acho que foi umas 2 semanas atrás. E quando eu fui puxar o relatório, eu tinha feito 8 clientes só. Eu falei assim, caramba, pô, 8 clientes, fazer 25 live, 25 pontos, que é basicamente hoje uma estrela de Black aí, você aproveitando uma semana dobrada, é muito pouco, né? Na minha época ali, que não tinha essa questão, às vezes eu tinha que fazer 2 clientes por dia, uma média de 14, 15 clientes, para tentar fechar uma estrela de Black sozinho uma semana de pontuação dobrada, entendeu? Eu falei, cara, olha o potencial disso aqui, né? E. Exato, Márcio. Exato. E, então, são coisas que a gente pode tentar aplicar, até porque a venda à vista, para quem não sabe, gera sempre meio ponto a mais também, né? Então, até você que hoje vem de Brasil. Se você também tentar puxar por uma venda à vista, você ganha mais pontos. Mas no Brasil, eu acho que o padrão é você ir para o cheio mesmo, né? Não, não tem segredo. É você ir para o cheio, você vai ganhar mais na venda cheia, né? Então, é sempre ir por esse caminho. Beleza? Então vamos lá. Qual que foi a grande mudança, né? Tecnicamente falando, que eu implementei? Para quem, obviamente, vem de fora, sabe que quando a gente pega uma pessoa interessada, eu particularmente, vocês me corrigem aqui para quem tem muita experiência, a minha conexão, de fato, é uma coisa muito mais prática e muito mais objetiva, né? Por quê? No Brasil, como eu falei do meu Goa Black, eu vendi ali, foi basicamente Brasil, você tem que fazer toda uma construção, né, na conexão. Você tem que aprofundar bastante para tentar entender se, além de ser importante para aquela pessoa, realmente se ela tem uma dor e uma necessidade que condiz com a importância que ela traz sobre o inglês para a vida dela. Porque se ela fala que é importante, mas você percebe que a dor e a necessidade dela é uma dor e necessidade muito rasa, ah, por que que você quer aprender inglês? Ah, porque é meu sonho aprender inglês. Ah, mas como que isso impacta diretamente na sua vida? Vai te poder te auxiliar de alguma forma, né? Você tem que tentar entender se aquela dor e necessidade ela tem raízes profundas. Porque se a pessoa de fato não tem uma coisa latente ali, dificilmente ela vai tomar a decisão de gastar tempo dela e financeiro dela para tomar aquela decisão e pagar um curso de inglês, percebe? Já numa venda lá fora, essa dor e necessidade é muito latente, porque a pessoa está num país que fala inglês. Então, se ela não fala inglês, automaticamente ela tem que ser muito acomodada para ela achar que não é algo importante, né? E, pasmem, tem muitas pessoas lá fora que, inclusive, acham que não vale a pena aprender inglês, por incrível que pareça. Então, automaticamente, a conexão de quem faz venda lá fora, um pacotão, acaba sendo uma conexão mais objetiva, porque qual que era o nosso intuito inicial lá na conexão?
era entender se a pessoa ela tinha interesse no inglês, entender ali aquilo que está mais fazendo falta para ela hoje, o inglês, e entender se ela estava disposta a resolver hoje. O mais importante para a gente que vende lá fora é entender, não, você está disposto a resolver hoje, não é para daqui uma semana, não é para daqui duas semanas, não é para amanhã, é para hoje. Você está realmente disposto a, se tudo encaixar, tirar esse teu inglês do papel, a gente está fazendo aqui sua inscrição no final da nossa conversa? Então, esse era o ponto mais importante ali numa venda fora, porque você já sabia que a da necessidade acontecia e você já sabia que o financeiro não ia ser tanto um problema. Então, você só queria saber se a pessoa está realmente disposta a resolver hoje esse problema, fazer, obviamente, a DI conforme a gente já faz e resolver esse problema. Só que eu percebi que numa venda, obviamente, que a gente já quer, e eu particularmente eu entendi que a venda lá fora a gente tem que ser um pouco educador também. Em qual sentido? Porque muita gente lá quer aprender inglês, turma, mas eles acham que o aprendizado de inglês é uma coisa simples, assim, às vezes rápido. Muita gente acha que vai começar a falar bem em 2, 3 meses, em 6 meses. Eu acho que é por isso que muitos de lá começam a fazer. Eu acho que por eles não terem, às vezes, tanto um hábito assim de estudo, né, de entender como é que funcionam esses processos, e aí no primeiro mês ele não vê aquele resultado, ele já fala, pô, esse curso não presta para mim, não serve para mim. Em um mês, eles falam assim, nossa, eu fiquei um mês em um curso e não tive avanço, né? Às vezes dá vontade de dar um tapa na cara do cliente, porque eles falam, pô, cara, um mês, o que que é um mês? É óbvio que você não vai ver avanço em um curso de inglês em um mês, né? Não faz sentido. Então eu comecei a refletir que, cara, a gente tem que criar consciência nessa pessoa. E como especialista que a gente é na venda, e no inglês, a gente também é especialista em aprendizado do inglês, é criar essa consciência no cliente. Então eu modifiquei o meu speech nesse sentido. Então foram três fatores que eu modifiquei. Foi um pouco da minha conexão, do meu speech e do meu fechamento que eu vou abordar aqui em sequência com vocês, tá? A conexão, eu parei de fazer aquela conexão muito rápida, muito direta, e comecei a utilizar esse espaço para criar uma consciência um pouquinho na cabeça dela de como que, em relação ao inglês, como que eu crio essa consciência em uma pessoa que mora fora. E eu percebi que a forma mais efetiva é você provocando essa pessoa, é você confrontando essa pessoa. É uma coisa que a gente já faz no Brasil, óbvio, vocês aprenderam, né? Pô, como é que é a conexão? Como é que tá o nível? É importante e descobrir a dor e necessidade e a partir disso começar a confrontar a pessoa, né? Por que que ela não resolveu o problema dela de inglês até hoje, né? E tentar criar na cabeça dela, né? Principalmente, é uma coisa que eu já ensino para a galera ali de base, de vocês chegarem na conclusão que ela não resolveu o problema de inglês dela hoje porque ela tá vacilando com a vida dela, que ela realmente não colocou como uma prioridade. E, de certa forma, criar essa consciência nela, porque a gente pega muita gente lá fora que já fez vários cursos de inglês. E nenhum curso de inglês ela engatou, sabe? Não tem cliente no Brasil que também já teve várias experiências com cursos de inglês? Se você não cura aquela pessoa na conexão, o que que acontece? No final ela vai ficar toda desconfiada assim, ah, pô, será que isso aqui realmente vai dar certo para mim? Já tentei 10 cursos de inglês e nenhum deu certo. Então, qual é o momento de você criar consciência na pessoa e resolver e curar, entre aspas, esse problema? É na conexão. E como você faz isso? Confrontando ela. Pô, falando, vamos lá, você já está aqui há 5 anos morando fora, você já falou que já fez vários cursos. E pode ser sincero comigo, a gente está aqui para ser sincero com o outro. Você acha que foi só uma questão de você não ter adaptado ao método ou faltou da tua parte? Né? Você não ter resolvido o problema de inglês. Você acha que foi só questão de tempo, correria, ou você não colocou como prioridade na sua vida ainda o inglês? Você realmente não se dedicou, não se esforçou o necessário? Hoje em dia eu até pergunto para ela assim, fulano, de fato hoje o inglês é uma prioridade para você? E eu pergunto isso aqui, fulano, só para te contextualizar, porque muita gente fala que quer, que tem interesse e quer resolver esse problema, mas não está disposto a pagar um preço. E para você aprender o inglês, não tem atalho, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se esforçar. Então, de 0 a 10, qual é o nível de prioridade para você hoje resolver esse problema?
Então, eu estou utilizando muito a conexão agora, porque, como eu falei antes, era só fazer aquela coisa de entender se ela está disposta e já avançar, né? E agora não, eu estou tentando confrontar ela, estou tentando gerar uma consciência nela de que, cara, ela não aprendeu inglês ainda hoje porque, cara, ela tá dando mole, ela tá vacilando, entendeu? E meio que chegar, ela mesma chegar ali na conclusão na nossa conversa, dela entender isso. Ela fala, não, realmente eu não desenvolvi inglês aqui nesses 2 anos morando fora, 5 anos morando fora, 10 anos morando fora, porque realmente eu não priorizei, porque realmente eu não tirei um tempo, porque realmente eu não quis me dedicar a isso. E aí a gente, obviamente, entrar no sentido, pô, mas realmente, de fato, hoje você está disposto a resolver esse problema, né? Realmente você está querendo resolver. Mas agora, com essa consciência da pessoa, não, beleza, realmente eu estou vacilando, né? Eu já venho procrastinando, eu já venho deixando para depois há muito tempo. Uma coisa que acontece muito também lá fora, para quem já está acostumado, é a galera da questão do tempo, né? Sempre, porque é muito corrido, né? E eu sempre tento, quando a pessoa ela fica batendo nessa tecla que foi a questão do tempo, do tipo, fulano, você já está aqui há quanto tempo? A pessoa geralmente, eu tô aqui 2, 3 anos. Você percebeu que nesses 2, 3 anos, a vida não para, você vai sempre ter demandas. Você não concorda? Pô, você vai esperar o momento perfeito, mas daqui 2, 3 meses vai surgir uma outra demanda. Você vai, enfim, ter que acontecer outros problemas. É a vida do adulto, acontece assim mesmo. Ainda mais a vida do adulto imigrante, né, fulano? Então você não percebe que não é questão de tempo, é questão de você não ter colocado como prioridade para você hoje o inglês, né? E você realmente não ter tentado separar um tempo na tua agenda para fazer isso acontecer na sua vida. Então, eu estou sendo bem sincero aqui com você, tá? Hoje você está disposta a se organizar para tirar um tempo, para se dedicar e realmente aprender inglês? Então, tudo isso eu tento criar na conexão. Essa consciência, entre aspas, é o que eu chamo aqui de ter uma educação inicial ali com o cliente, né? Então, essa questão do confrontamento eu adicionei bastante na minha entrevista. Depois eu faço ali a pré-DI normalmente, né? Inclusive, após a minha pré-DI, muita gente sabe, né, quem vende lá fora, que a gente tem que deixar muito claro para a pessoa que ela vai estar resolvendo ali no momento aquele problema, né? Não é, como eu até comentei anteriormente, não é para amanhã, não é para daqui uma semana, não é daqui para um mês. Então, quando eu faço ainda a minha pré-DI, que eu pergunto assim, então se tudo realmente encaixar em tempo, né, que a gente vai olhar se a gente consegue encaixar em tempo, método e financeiro, está realmente disposto a resolver hoje o teu problema? Quando eu pego aquele sim convicto, eu ainda reforço com a pessoa. Por que que eu estou te perguntando isso aqui, Fulano? Tem muitas pessoas que eu atendo que fala, não, eu quero, eu tenho interesse, mas se tudo encaixar é para daqui uma semana, é para daqui um mês, é para daqui 2 meses, achando que as coisas vão mudar para hoje, né? Então, no teu cenário, é algo que você pensa em resolver realmente pro momento ou é algo que você está planejando ainda mais para frente? Jonathan, mas você não dá abertura da pessoa ficar falando que está planejando e você abrir uma brecha? Cara, a venda lá fora, a pessoa ela tem que estar decidida a resolver no ato ali. Porque se ela tiver com alguma coisinha ali que vai atrapalhar ela a resolver no ato, ela vai protelar e ela não vai fazer depois. Entendeu? Então, realmente, você tem que tentar insistir nessa questão, porque às vezes você fala uma vez, e hoje, nesse mundo que a gente está excesso de informação, e lá o pessoal, enfim, às vezes você pega uma pessoa que já está cansada, trabalhou o dia inteiro, e você está ali conversando com ela. Às vezes se tudo encaixar realmente está disposto a resolver hoje, ela às vezes não entende. Passa ali de um ouvido, sai no outro, e ela não entendeu que realmente é pro final ali da ligação, né? Então eu sempre trago essa reflexão ainda após a minha pré-DI, de trazer novamente essa consciência, né? De que exato. Eu não sei se pegou nisso aí, Márcio. Aqui é a minha experiência vendendo Europa e Estados Unidos, tá? Então, eu sempre gosto de trazer essa reflexão. Fulano, ó, eu tô te perguntando isso aqui, porque, novamente, eu atendo muitas pessoas, já estou um tempo aqui, enfim, trabalhando com pessoas que precisam do inglês,
E muita gente fala que quer, que tem vontade, mas se tudo encaixar é para daqui 1 mês, daqui 2 meses, achando que alguma coisa vai mudar. No teu cenário, é algo que realmente você quer fazer pro momento ou é algo que você está pensando mais para frente? Porque eu penso assim, pô, se é a hora dela escorregar, é aqui agora. Se é a hora dela mostrar alguma objeção, é aqui agora. De eu tentar contornar aqui. Não lá no fechamento. Porque quando for o fechamento e ela depois trazer que, ah, não, mas é porque eu estava pensando para a semana que vem, porque essa semana eu já tô com tal e tal e tal e tal problema, né? Enfim, beleza? A DI segue normal, eu não estou mudando nada da minha DI, tá? Segue padrão a minha DI. E aí eu vou para o meu speech, que foi inclusive a grande mudança que eu fiz. O speech fechamento, né? Eu acho que foi as duas grandes mudanças. Por quê, pessoal? Quem faz pacotão, que a gente faz, né? A gente vai encaixar o tempo normalmente, né? Das aulas do live ali pelo Zoom, a gente vai apresentar a questão do tempo e tentar já ver os melhores horários. A gente fala do método da WhatsApp Live junto com o método da WhatsApp Online. E geralmente é um padrão ali de quem faz o pacote lá fora, né? Em relação a tempo, eu não modifiquei nada. Eu não modifiquei nada. Inclusive, eu começo a parte do método perguntando para a pessoa, falando até para ver como a gente pode te ajudar em tempo. Como é que tá a sua rotina hoje, né? Aí ela vai falar como é que tá a rotina dela. Eu vou propor aqui uma solução, né? Ó, você vai poder fazer 2 aulas, cada aula tem duração ali de 50 minutos, no máximo 1 hora. Vou falar ali os dias, você pode fazer segunda, quarta, terça e quinta, 2 vezes na sexta, 2 vezes no sábado. Além dessas 2 aulas, você também tem possibilidade de fazer aulas de reforço, podendo marcar até 2 aulas de reforço toda semana, ou até mais, se você quiser fazer. E vou tentar encaixar ali na questão do tempo, né? O que que funciona melhor para você, fulano? Ah, funciona a tal horário. Ah, bacana. Então eu encaixo em tempo. Muitos lá fora se questionam em relação à flexibilidade de poder remarcar um horário. Então, antes de o pessoal me perguntar sobre isso, que eu sei que é uma dúvida comum, eu já explico, né? Olha, falando inclusive, a gente tem muita flexibilidade, se caso acontecer qualquer imprevisto, né? Você sabe que aqui na América, eu até brinco, né? Você sabe que aqui na América imprevisto é algo comum. A pessoa, realmente, né? Então, se acontecer qualquer imprevisto, você não precisa ficar preocupado, é só avisar antes, né? Que a gente tenta remarcar. Ou para o dia mais tarde, um horário mais tarde, ou até no máximo do dia seguinte. E de último caso, a gente disponibiliza a gravação para você assistir, tá? Se for um imprevisto que, enfim, você não consiga nem assistir no mesmo dia ou no dia anterior uma aula ao vivo. Então, eu já trago essa questão da flexibilidade, que é algo que a gente já trabalha como essência, né? Se você vende o WhatsApp Online, ou se você já trabalha com pacotão, é sempre o primeiro tópico do speech que a gente tenta resolver, não é certo? Não é mesmo? Que é a questão do tempo e já trazer a questão da flexibilidade. Na questão do método, que aí, antes de explicar o método, eu faço uma reflexão com o cliente, justamente para criar aquela questão de consciência e educação nele, né? Então, o que que eu faço? Fulano, antes de eu te explicar aqui a metodologia, eu gosto de fazer uma pergunta aqui para os meus clientes, até para a gente poder alinhar expectativas e a gente poder, claro, te ajudar da melhor forma possível. É claro que você não tem obrigação nenhuma de ter essa resposta aí na ponta da língua, mas quanto tempo que você acha que hoje um adulto leva saindo do zero para chegar até o avançado do inglês? Vamos colocar aí 80% do inglês. Quanto tempo você acha que realmente leva para esse adulto aprender, chegar nesse nível do inglês saindo do zero? Qual que é o meu objetivo com essa pergunta? É criar a consciência do aluno. Por quê? Aquela pessoa que vai falar, não, eu acho que a pessoa se dedicando em 3, 6 meses, ela já vai estar no nível avançado. O que que a gente faz com essa pessoa? A gente puxa a orelha. Poxa, fala, vamos lá. Vou até te dar uma segunda chance, cara, porque pensa comigo, se fosse tão fácil assim, 3, 6 meses a pessoa estivesse falando avançado, você não concorda que estava todo mundo aqui falando inglês? Porque lá fora tem muitas pessoas que estão anos e não falam inglês, né? Por isso que a gente usa esse exemplo.
né? Então, assim, ó, vou te dar uma nova oportunidade de você tentar melhorar esse teu chute, né? Então, eu tento puxar uma orelha ali, claro, de forma mais descontraída o possível, né? É, e tento ver a resposta dela. Tem pessoas que já não, acho que, assim, geralmente qualquer resposta que eu muito levo, isso é uma coisa muito variável, porque depende do esforço, do método. Aí, não, realmente falando, vai depender do esforço e do método, mas em média, quanto tempo que realmente você acha que um adulto leva para aprender inglês? Aí quando a pessoa já fala 1, 2 anos, eu falo, opa, ela tá com a mentalidade que eu quero que ela esteja. Ela tá na frequência que eu quero que ela esteja. Beleza? Aí quando ela traz esse ponto, vamos supor que ela. Então, quando ela traz um tempo menor que um ano, eu puxo a orelha. E quando ela traz ali um tempo maior que um ano, 2 anos, eu falo, ótimo, beleza, ela está na frequência que eu quero. Então, ela respondendo isso, o que que eu puxo? Fulano, o que que hoje eu tento trazer a questão de autoridade? O que que a ciência traz para a gente? E nós aqui da Wise, por ter muita experiência, tem como base, tá? Que hoje, em um bom método, você se dedicando, você se esforçando, né, realmente você tendo uma dedicação acima da média, em 12 meses você consegue estar chegando em um nível avançado. E se você pretende concluir o nosso, inclusive o período do nosso curso completo e chegar até a fluência, já são mais 12 meses de estudos. Então a gente está falando que o prazo para você desenvolver bem o inglês está nesse prazo entre 12 a 24 meses. Então aquela pessoa que te promete inglês em 6 meses, você vai ficar fluente em 6 meses, pela ciência, cara, isso é quase que beira o impossível você chegar em 6 meses na fluência de uma língua. Não estou nem falando só do inglês, de uma língua geral. E aquela pessoa que vai querer, escolas tradicionais que vão querer trabalhar contigo 5, 6, 7 anos, isso significa que o método está defasado. Então, nós aqui da WhatsApp, até para a gente te entregar garantia, certificado e realmente ter uma qualidade de formação, o nosso planejamento é te entregar o inglês avançado em um ano e a fluência em 2 anos. Você acha que se um ano a gente conseguir te entregar esse inglês avançado, o que que mudaria na tua vida em um ano? Aí a pessoa, pô, me ajudaria demais e tal, né? Melhoraria muito. Enfim, ela vai trazer os pontos dela. Ou seja, eu já setei na cabeça dela que ela vai ter que ficar com a gente entre 1 a 2 anos ali de formação, tá? E eu pergunto pra ela, tudo bem para você, inclusive, a gente ter esse período de formação com você? Ah, tudo bem, ótimo. Feito esse alinhamento com ela, aí sim eu vou pro método. E o método é o padrão, né, que a gente já explica no pacote. Não muda muito. Inclusive, eu tento sempre abordar as pessoas, pessoal, qual que é o grande diferencial? Eu, particularmente, eu acho que é o curso da WhatsApp, tá? Isso junto com a live, ou até a própria UOL. É porque é um curso objetivo e imersivo. Eu acho que esses são os dois pontos. E eu que já estudei inglês por um tempo, eu percebo que realmente são os dois pontos que fazem diferença nesse processo de aprendizado. É você, pô, trabalhar em cima de situações que você tem interesse. Então, e a gente trabalha na questão do trabalho e na questão do dia a dia para quem vive lá fora. Então, ele já vai ter algo mais objetivo, mais direto ao ponto. Inclusive, todo o material é feito fora do país. Então, realmente, ele consegue ter esse direcionamento no aprendizado dele. Então, eu foco muito trazer as aulas pelo Zoom, nivelamento, mostrando para ele que vai ser algo bem prático, bem dinâmico, focado muito ali nessa necessidade dele, né? Seja para trabalho, seja para convivência. Então, eu falo que a gente vai trabalhar algo bem objetivo, e o pessoal geralmente gosta, né? Ah, você quer. Você hoje quer geralmente as pessoas querem um curso mais prático, mais objetivo, mais direto ao ponto, focado para conversação. Eu tento mostrar que as aulas live vai justamente fazer isso, né? É uma aula de conversação, mais prática, mais objetiva, já focados em assuntos importantes ali para ele. E eu uso a WhatsApp Online como ferramenta de imersão.
Que eu até questiono ele, né, fulano? Pô, você falou que já está aqui há 5 anos, né, fulano? 3 anos, 4 anos, 2 anos, um ano, que seja. Você não concorda comigo se nesse 1 ano que você mora fora, se você estivesse convivendo só com nativos, o teu nível de inglês já não estaria muito melhor? Ou talvez você já estaria quase que fluente? A pessoa, não, concorda. Exato, por quê? O inglês é um aprendizado que exige de você frequência, ou seja, novamente entrando naquela questão da gente ensinar o aluno como que funciona o aprendizado do inglês, né? É frequência. É de você criar o hábito de consumir inglês todos os dias é muito importante para o seu desenvolvimento. Eu vou ser muito sincero aqui com você, tá, Fernando? Não adianta nada você fazer uma, duas aulas na semana se você não se esforçar de todo dia ali estar aprendendo uma coisa nova no inglês. Você pode até se desenvolver, mas você vai demorar mais tempo do que uma pessoa que se dedica todos os dias. Você não concorda comigo que a pessoa que vai na academia 6 vezes e que se alimenta bem, dorme bem, ela vai ter muito mais resultado que uma pessoa que vai 2 vezes, mesmo ela também se alimentando bem e dormindo bem? Ah, com certeza. Então, o inglês é a mesma coisa. Por que que o inglês seria diferente disso? Por que que eu estou te trazendo isso aqui, fulano? Porque o aprendizado do inglês não tem atalho. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que fazer as aulas práticas. Se possível, eu recomendo, inclusive, você vai ter que fazer aula de reforço e você vai ter a gente vai ter que criar esse hábito. Por isso que a gente vai ter todo o material ali disponível para você 24 horas, feito aqui nos Estados Unidos, com um professor nativo para te ajudar. Hoje, com sua disposição de querer aprender inglês, você acha que a gente vai conseguir criar esse hábito de todo dia você estar consumindo um pouquinho desse inglês? Né? Seja indo para o trabalho, seja voltando para casa, seja você fazendo uma refeição e colocando um vídeo para colocar aí no seu celular, na sua Smart TV para ver inglês. Porque isso aqui faz uma diferença gritante no seu desenvolvimento. Então, é que criar toda uma consciência no aluno, educar, ó, porque, novamente, como a gente pega o aluno, ele achando que ele vai fazer uma aula na semana e que em um mês ele já vai estar falando bem o inglês, entendeu? E o que que a gente está fazendo aqui no nosso speech? Mostrando para ele que não, ele vai ter que ficar pelo menos 1, 2 anos nesse processo e que além de ele ficar mais tempo, ele vai ter que tentar se dedicar um pouquinho todos os dias. Né? E ele cria esse nível de consciência, né? Que não é, o inglês não é uma coisa fácil, né? Não é difícil, mas não é uma coisa fácil. É igual matrícula, né? Dá trabalho, né? A gente matricular. Então é a mesma coisa. Criando esse nível de consciência, eu pergunto para ele aquela pergunta padrão, realmente faz sentido para você, né? 2 pontos que, enfim, você achou mais interessante. Beleza. E aí eu vou para a perguntinha ali de pré-fechamento, né? Com a pergunta padrão. Já que tempo e método a gente conseguiu resolver, se a gente conseguir resolver em relação ao financeiro, se ela está realmente disposta a dar esse início no inglês dela, aqui com a gente, né? Aqui na Wise. Ela falando que sim, vida que segue. Obviamente, se você não ter aquela convicção do sim, aí é aquela reflexão que a gente só faz, né? Que aí é algo básico, né? Que a gente aprende ali como white, como blue. E aí, em relação ao fechamento. Mas antes de eu ir para o fechamento aqui, pessoal, em relação à conexão e speech, vocês têm alguma pergunta em relação a esses 2 pontos? Pode perguntar, Márcio. Bom dia, Jonathan. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo seu tempo aí, cara. Você falou ali que em 12 meses, a pessoa, você fala para ela que ela atingiu avançado. 24, ela pega a fluência, certo? Sim, sim. Certo. Neste momento ali, você fala para ela bem assim, por exemplo, assim, quando você sente ali dentro da tua conversa com o cliente, que se ela quiser encerrar em 12 meses, ela pode, ou você nem isso você coloca para ela? Não, eu deixo claro ali para ela que é porque depende, a gente está até fazendo uma mudança agora, pessoal. Nem sei, eu não, acho que eu não posso falar isso ainda, mas eu vou confirmar com o Léo. Aí eu trago na próxima aula. Mas de fato, tem pessoas que a gente atende lá fora que o objetivo dela não é ser fluente no inglês, ela quer ser um avançado, né? Então, às vezes, 1 ano de formação dela ali nas aulas práticas já é o suficiente.
Então, por isso que eu até pergunto, quando eu faço aquela pergunta, fulano, se a gente conseguir te entregar o inglês avançado em um ano, como que isso já te ajudaria? Então, eu penso que por mais que eu falo ali dos 24 meses até a fluência, o que ela mais quer no momento é esse um ano de avançado, entendeu? Aí eu acho que o restante vai ser consequência do desenvolvimento dela e da dedicação dela, entendeu, Márcio? Então, eu acho que não gera tanto essa dúvida do cliente, eu não tenho esse questionamento. Eu certo que ela quer pelo menos um ano até o avançado e ela está disposta ali, pelo menos na hora do speech, ela está disposta a passar por esse processo e para ela tá tudo bem. E ela entendeu, não, realmente eu tenho que ficar um ano aqui para eu aprender esse inglês. Não sei se foi isso que você Talvez, pegou. Hum. talvez seria assim. Eu acho que se ela te perguntar sobre isso, não às vezes você falar, e aí você pode estar falando isso para ela também. Se ela sempre falar assim, Eu não, só mas reforço. que nem você falou isso, sempre assim, a maioria quer avançado. Fala assim, Jonathan, ó, eu quero avançado, então quer dizer para mim que com 12 meses, se eu te sentir que eu tô com inglês avançado, eu posso parar. Aí você fala que Hum. pode, eu prossegue. Eu geralmente eu falo que pode parar. Até porque se ele for pegar o WhatsApp online, o de 12 meses, e o vitalício ele vai ter o material para sempre, né? E ele pode parar o live com aviso prévio. Aí eu explico ele a questão do aviso prévio, né? Eu falo, ó, de fato, o nosso curso total até o final são 24 meses, então quando você precisar encerrar, você vai ter que dar um aviso prévio de, de, de 30 dias. Mas é claro, se você faz a venda à vista, né? Porque se você não faz a venda à vista, ele tem que entender que o material ele vai ter que ficar durante um ano, né? Isso tem que ter a distinção muito bem clara, que ele vai ter que ficar com a WhatsApp online durante um ano. Mas quando você faz toda essa conscientização do cliente, eu vou ser bem sincero, essa dúvida de. Inclusive, eu vou falar sobre fechamento aqui, vocês vão perceber que o fechamento eu falo o valor de um ano, então ele acha que realmente Eu já fecho com um cliente um ano de estudo, entendeu? Eu não estou fechando o mês ou nada do tipo. É um ano de estudo. Vocês vão entender no fechamento. Mas pode falar, João. Olá, Jonathan, bom dia. Bom Bom dia, dia. pessoal. Jonathan, minha pergunta é referente àquela primeira pergunta que você faz ali para entrar no método, né? Até fiz aqui a pergunta no chat. Você falou, você pergunta ali para o cliente, né? Quanto tempo você acha que leva um adulto sair do zero ao avançado? Por exemplo, você faz essa pergunta com referência em uma outra pessoa ou nele mesmo? Pô, Jonathan, me conhecendo, acredito que eu levo em torno de 1 a 2 anos. Ou, por exemplo, você traz ali uma referência para um outro adulto que ele conhece, que é estudioso, que vai levar a sério. É, não, eu falo numa média, no geral, não só dele ou de um adulto que se dedica. Eu falo assim, no geral, obviamente a pessoa se dedicando, se esforçando, falando, quanto tempo você acha que ele vai sair do zero e chegar até o avançado em inglês? Eu deixo muito bem claro, estou te fazendo essa pergunta para a gente alinhar expectativas, e é claro que você não tem obrigação nenhuma de ter essa resposta concreta, tá? Porque eu sou o especialista e não você. Mas só para a gente ter uma noção, o que que você acredita? Então, eu quero ver o que que ele acredita, qual que é o meu intuito, é ver como que está a frequência dele, né? Nessa mentalidade e tentar corrigir, entendeu? Porque se ele está achando que em 1, 2, 3 meses ele já vai ter um resultado interessante, eu vou querer corrigir essa mentalidade. Porque se eu sigo com ele até o final, ele está com essa mentalidade, o à vista para ele, ou o curso durante um ano, não vai fazer sentido, entendeu? Ficou claro? Show, ficou assim. Então é mais, vamos dizer assim, trazendo um pouco para a realidade dele e de uma outra Hum. pessoa, né? Isso, como um todo, né? O que que ele acredita quanto tempo ele acredita que um adulto hoje em geral leva, né? Para sair do zero e chegar até o avançado. É, pode falar, Fábio. Fala, Jonathan. Bom dia, galera. Bom dia. Jonathan, eu tô meio que retomando e acho que vou pegar até um pouco do gancho do que o Márcio falou ali, dessa questão da pessoa, por mais que a gente conscientize ali, pode perguntar, né, depois de um ano, enfim. Não sei se é isso que vocês estão vendo com o Léo Bossan também, se não quiser falar nesse momento também, tranquilo. Mas a gente sabe que quando fecha o live, é um programa de 24 meses. Isso está lá no Uhum. contrato. E se ela cancela em um ano, ela vai ter que pagar o material mais um ano. Isso está no contrato.
Sim. Nessa questão eu vejo muito, né, a galera que vende pacote, das aulas que eu assisti com o Renan também, que menciona muito dessa questão, você vai estar avançado em um ano e tudo mais. E a pessoa, sei lá, cara, estou avançado aqui um ano, quero cancelar. Só que ela vai pagar o material, por mais que ela cancele ali o live. Como que vocês mencionam isso em algum momento, ou não menciona? Se isso vai ser Tá. mudado? Sim, sim, sim. A gente, como eu falei, do fechamento, eu estou fechando basicamente o ano de estudo do aluno, né? Então ele entende se, obviamente, que se ele for continuar o avanço, ele vai ter que pagar por mais um ano desses estudos. Só que é algo que a gente está olhando para resolver, tá? Eu acho que é uma reclamação geral, né? E a gente também trouxe essa pauta ali pro Léo, Fábio, e creio que a gente vai ter boas notícias aí em breve, porque vamos pensar, o aluno ele está contratando o curso na plataforma, na própria plataforma. Ele coloca lá o WhatsApp Online, lá está um ano de material, né? Então, até se o próprio aluno preencher o curso, para ele fica confuso que esse um ano, a partir do momento em que ele comprou o Live, vai virar 24 meses, entendeu? Então, até para o próprio aluno comprando na plataforma, gera essa confusão. Então, foi algo que a É, gente trouxe para o Léo. né? das vezes que eu fechei o live, eu nunca mandei o contrato do áudio, eu já mando o contrato do live. Sim, é comum, é uma prática comum. E aí é algo que a gente está tentando trazer ali com o Léo e resolver, porque realmente não faz sentido. Mas o que a gente tenta trabalhar com ele é que realmente o nosso programa de formação até fluência são 2 anos, o avançado é um ano, e eu tento falar o valor do ano, né? Eu tento fechar com ele ali um ano, e é algo que a gente vem trabalhando aí também para resolver, tá, Fábio? E enquanto isso, se ele contrata o vitalício, por exemplo, já não tem esse problema. Eu sei que é um problema baseado no quem faz a anual, né? E a gente vem trabalhando aí para isso. Mas uma coisa que me surpreendeu, que para quem vem de fora pacote sabe, qual que é a dúvida antes de fechar que sempre acontece? Fulano, eu posso cancelar se eu não gostar e tudo mais, né? Depois de 1, 2 meses? É uma dúvida. Antes de fechar, o cliente vai te trazer essa dúvida. Quando eu comecei a trazer essa consciência, eu juro por Deus, essa dúvida, assim, caiu 90%. A cada, sei lá, 10 à vista que eu faço, 1, 2 clientes traz essa pergunta de cancelamento. Entendeu? Então é uma coisa também que eu percebi que mudou. Eu não tô. Às vezes a pessoa até fala, pô, então eu vou dar a entrada agora e eu vou ter depois mais 11 parcelas de US$ 39, entendeu? É a pessoa mesmo. Eu falo isso, exatamente, mais 11 de 39. Então nem a live eu dou a opção dele cancelar mais, entendeu? Já tô fechando o ano completo. Vamos lá, pode falar, Pedro. Só complementando, Jonathan, eu também peguei Hum. as dicas que você passou, né, de fazer essa conscientização no método, antes eu não fazia. Por mais que às vezes eu não vou fazer à vista, eu faço ali um ano duração de curso. Quando eu faço no método, é muito raro a pessoa me pedir, ai, mas eu posso cancelar? Porque ela já sabe que é um ano, ela já chega no fechamento consciente que é um ano. Então me ajudou também essas tuas dicas e não ter mais essa objeção, mas eu posso cancelar e se eu não gostar? Raramente alguém pede. Ela já vem consciente que é um ano pro Sim, fechamento. exato. Inclusive, eu fiz um strike vitalício cheio, era pai e filha. Tava conversando com os dois juntos. Aí o que que eu fiz? Antes de falar valor, aí já fica uma dica, tá? Talvez você que vem de fora também. Eu tentei verificar se eles trabalhavam com cartão de crédito do Brasil, porque eles tinham chegado recente nos Estados Unidos, né? E eles falaram que sim. Então, o que que eu fiz? Eu já setei todo o meu fechamento para tentar fechar o cheio no cartão de crédito, entendeu? Então, quando eu apresentei o cheio, a pessoa falou: então eu vou dar uma matrícula aqui de, sei lá, 273, né? Que tá lá agora o strike vital, né? O vitalício com multiperfil. E depois eu vou ficar pagando mais 11 prestações de não sei quanto que é a mensalidade. É isso, Jonathan? É isso. Exemplificando o que a Pietra acabou de trazer. A pessoa ela já vem com essa consciência que ela vai ter que pagar durante um ano o curso, né? Pelo menos. Vamos lá. Pode perguntar, Guilherme. Jonathan, nessa parte aí da condização, onde que o cliente tem uma certa maturidade, assim, entende que o inglês ajudaria, que é uma prática, você mesmo assim reforça e deixa bem consciente isso para ele?
Ou se de repente o cliente entende ali, tem um certo nível de maturidade, você ainda reforça isso? Uhum. Tu vende mais Brasil, Guilherme? 100% Brasil. Mas ainda cai nesses fechamentos. Mas eu vou ter que pagar durante um ano, vai cobrar aí tudo o limite. Aí às vezes Sim. eu sinto isso, Eu pode até acho que é ajudar também no Brasil. bom. Eu acho que essa é uma coisa que vocês podem adotar no Brasil, entendeu? Para quem vem de Uhum, Brasil. Que é, a pessoa ela já tem uma consciência, enfim. Obviamente que, beleza, ela pode ter a consciência, mas sempre traz. É uma perguntinha que não vai demandar muito tempo. uhum, E quando a pessoa ela já fala 1, 2 anos, fala, não, beleza, você está setado. Né? Tá setado na frequência uhum. que eu quero, tá, Guilherme? Então eu sempre recomendo você trazer essa consciência. Sempre. Fechou. Fechou. Beleza? Obrigado, Jonathan. Pode falar, Igão. Fala aí, meu amigo. Só Fala, para meu querido. complementar aqui o que o Guilherme falou, eu faço venda Brasil também, e desde quando eu ouvi você passando essa conscientização do ano, eu utilizei isso, cara, e eu não tenho problema mais com cheia. O cara chega no final, ele já entende que é para um ano. Portanto, que eu estava fazendo uma matrícula de uma menina, estava no ônibus, indo para a faculdade, ela pegou o cartão da mãe dela. Ela, "Ô, Igor, você tinha falado de um planejamento de um ano, né? Você é de um ano. Então eu vou ter que ter o limite, né? Você, exatamente. A gente faz um favor aqui para vocês de parcelar e ficar mais acessível no teu bolso. Mas é um planejamento de um ano. Aí, pô, passou o cartão ali sem nem pestanejar, entendeu? Então funciona também Exatamente. no Brasil. Boa, Igão. É uma coisa que eu percebi que melhorou muito, né? Porque quem matricula aqui em Portugal, não sei se tem algum louco aqui igual eu, que às vezes faz algumas matrículas Portugal, a galera lá tem uma condição financeira mais complicada. Então, toda matrícula minha de Portugal, eu faço a conscientização e eu tento ver se ela tem cartão de crédito do Brasil. Porque se ela tem cartão de crédito do Brasil, é óbvio que eu vou para o cartão de crédito do Brasil dela. E aí eu fiz algumas cheias em Portugal por conta disso, que a pessoa, eu trouxe ali o valor em real e ela já sabia que quando eu expliquei ali que o material ia passar em 12 vezes, elas, não, tranquilo, eu entendi, Jonathan, que é um planejamento de um ano, então foi super tranquilo. Não gerou aquela, pô, mas vai passar um ano aqui no meu cartão? Então essa conscientização ela é muito importante. Pode falar, Pi. Uma dúvida que me surgiu agora, Uhum. Jonathan, eu também te passo o valor total, né? Cheio. Nesses Sim, casos, quando você já identifica que a pessoa provavelmente tem cartão de crédito do Brasil, aí você passa já o valor separado para a pessoa. Porque eu só explico quando estou com os dados do cartão. Ela falando, sim, vai passar do aplicativo e depois do material. sim, Como que sim. você faz? Ah, tá. Eu só falo do cheio. Porque o que que eu faço? Quando eu estou numa venda lá fora, eu vejo que a pessoa tem cartão de crédito, eu quero fazer a transição, eu uso uma estratégia assim bem interessante, que eu coloco o preço para ela, se ela pagasse em euro maior, é como se ela pagasse em real, fosse um benefício para ela, entendeu? Então, quando eu entro no fechamento, eu falo, ó, Fernando, até para a gente entrar na questão de valores, a gente aqui, como eu te expliquei, é uma instituição brasileira, a gente já trabalha com brasileiros aqui fora há bastante tempo. E a gente acaba tendo sempre um incentivo para quem paga em real o nosso custo, até porque a nossa moeda está em real. Hoje, fulano, você possui algum cartão de crédito do Brasil? Ah, possuo. E se você precisar usar, você consegue estar utilizando ele? É um cartão que você tem em mão, você tem acesso, na hora que você quiser? Tem. Bacana. Por que eu estou te perguntando isso aqui, falando que a gente acaba tendo um incentivo para quem quer pagar em real. Você acha que seria interessante te apresentar esse incentivo em real ou você prefere pagar em euro? É claro que a pessoa vai falar que quer um incentivo em real, entendeu? Eu faço essa pergunta de malandragem mesmo, porque eu sei que ela fala, não, brasileiro. Aí eu até brinco, brasileiro gosta de um desconto, né? Falando, gosta, então. Aí eu puxo nesse sentido. Então, quando ela já traz o valor, que ela tem cartão de crédito do Brasil, e eu estou, por exemplo, em Portugal, eu sei que eu já vou tentar setar para vender o cheio no cartão dela do Brasil, entendeu? E não tanto em vender o à vista. Não sei se ficou claro. Agora, pô, eu percebo que ela não tem cartão de crédito do Brasil. Eu não vou conseguir fazer essa venda cheia. Aí eu já vou tentar setar para o à vista, entendeu? Porque eu já falei, pô, ela não tem cartão de crédito do Brasil. Eu não quero a recorrência. Eu quero vender o à vista, tá? Aí, isso é um truque assim, Tayane.
Vamos supor que você fez a entrevista completa, conscientizou o cliente, tudo certinho. Ele falou, não, se encaixar no meu bolso, eu vou fazer. Certo? Antes de entrar no financeiro, eu vou tentar entender se aquele cliente que mora fora do país, se ele tem algum cartão de crédito ainda no Brasil, porque muito cliente vai para fora do país e eles não têm cartão de crédito mais, entendeu? Eles fecham a conta e só trabalham com cartão de débito lá fora. Então eu quero entender se ele tem um cartão de crédito no Brasil. Porque se ele tiver cartão de crédito no Brasil, eu vou tentar setar o meu fechamento para fazer o cheio e não à vista, entendeu? Agora, se ele não tem cartão de crédito, eu vou setar para ele fazer o à vista, porque ele não tem o cartão de crédito, tá? Mas vamos lá, Márcio, pode perguntar. Jonathan, socorro, você falou Portugal, e eu peguei alguns contatos em Portugal, e o povo Uhum. lá, que nem você falou, poder aquisitivo lá, o pessoal não ganha tão bem que nem na América, né? Então, eu no ato do fechamento, por exemplo, eu faço o pacote lá, ontem até atendi umas pessoas lá, na hora que eu falei assim, o anual com a live já junto, já passado para moeda, né, para o euro, aí o abençoado já tá lá, já tem 5 anos, achou 58, acho que deu 58, alguma coisa. Achou caro, entendeu? Eu falei assim, cara, o que que eu tenho que fazer então assim? Tá, você faz o anual com ele, você já tá fazendo a vista em Portugal também? Socorro, John John. Em relação à venda lá fora, a gente depois pode falar mais de Europa especificamente, tá? Que Europa, dependendo, igual Portugal, a gente tem alguns truques. Por exemplo, um truque que a gente utiliza muito em Portugal é já falar do valor antes, entendeu? A gente faz o fechamento antes de falar do tempo e método. Como assim, socorro? A gente depois vai trabalhar isso aí com vocês, beleza? Porque realmente em Portugal, para quem trabalha bastante lá, entende que o financeiro é um ponto que pega, beleza? Mas vamos lá, pessoal, só para a gente encerrar aqui que eu tenho, deixa eu até conferir aqui, que eu tenho uma reunião de franqueado agora, que geralmente é às 11 agora. Mas só para a gente encerrar, a gente vai revisar aqui, vai falando de alguns truques aí, vocês podem ficar tranquilos. Em relação à venda fora, pessoal, eu domino de cabo a rabo essas questões. Que em relação ao fechamento, pessoal, como que eu faço a questão do fechamento lá fora, né? Eu pergunto para aquela pessoa se ela tem uma noção, tradicionalmente, né? A pergunta tradicional, se ela tem uma noção de quanto custa lá fora. E uma coisa que eu até aprendi com o Renan, foi numa aula dele, que ele falou que a chave dele começar a fazer mais venda cheia foi, ao invés de ele falar que o curso é 12 vezes de 266, ele já falou o valor total do curso. Isso eu lembrei dessa aula do Renan, eu falei, pô, vou tentar encaixar isso aqui lá fora também. Então, ao invés de eu falar que é. Porque se você pega 12 vezes 266, dá 3.192. Uma coisa é você falar 12 vezes de 2.066, outra coisa é você falar, ó, o nosso curso é 3.192, você vai pagar aqui o curso durante, inclusive, um ano e vai ter acesso para sempre. Inclusive, a gente pode pegar esse valor e dividir de 12 vezes para você, né? Outra coisa é você já trazer o 12 vezes de 2.066. Então, eu pensei nesse raciocínio para criar o meu fechamento lá fora. Então, quando eu trago a conscientização da pessoa, eu já trago a conscientização de um curso anual. Eu já falo que para ela lá fora, em média, ela vai investir num curso anualmente em inglês, geralmente numa faixa, quando eu estou nos Estados Unidos, né? De 2.400 a 3.000 dólares por ano. E aí então, fazendo a matemática aqui com você, tá, João? Se a gente pega 2.400, você vai dividido por 12, é como se você estivesse investindo 200 dólares por mês. Ou se você investe num curso que é 3.000 dólares anualmente, se a gente divide por 12, a gente está falando de você investir 250 dólares mensalmente em um curso de inglês, tá? Em um bom curso que vai te formar em um ano e tudo mais. Só que, como a gente aqui da Wiser, a gente trabalha só por indicação, bababá, a gente está com todo aquele incentivo, como eu comentei com você, a gente consegue trazer um planejamento anual muito mais acessível para você. A gente está falando que o nosso planejamento aqui anual, você vai estar investindo por ano aqui na WhatsApp uma faixa de 789 por ano. Isso quando eu estou vendendo um anual à vista, tá?
eu já vou chegar no racional desses valores aqui com vocês. Você vai estar investindo 789 por ano, onde você vai dar uma entrada de 360 aqui no ato, que já vai garantir todo o seu material durante um ano e vai garantir a sua inscrição das aulas. E a partir dos próximos meses, você só vai pagar a manutenção das suas mensalidades de US$ 39 mensais. Então, quando a gente pega 39 vezes 11, dá 429, mais os 360 de entrada, a gente está falando de você estar investindo 789 por ano no seu curso de inglês. E isso você pode trazer para qualquer moeda, euro, libra, entendeu? Aqui é só raciocínio, aí você traz para qualquer moeda que você quiser. E aí eu dou uma pausa e até trago, às vezes, para alguns clientes até trago. Inclusive, se você quer fazer uma média de 12 meses, é como se você estivesse investindo US$ 66 por mês. E aí eu dou uma pausa e pergunto para ela, fulano, em relação ao financeiro, faz sentido? Se encaixa dentro da tua realidade? E aí a pessoa, assim, pela minha experiência, acha super tranquilo, né? O valor. Que realmente fica muito barato, pessoal. Você trouxe toda aquela consciência de um ano e tudo mais, né? Você já fez todo aquele trabalho. E aí, quando você seta o valor lá de 2.400, US$ 3.000, 200 por mês, 250, e depois você fala que ela vai dar só uma entrada de 360, depois vai ficar pagando 39, fica muito acessível. É claro que vão ter pessoas que vão questionar a entrada. Pô, tá muito legal, só que às vezes a entrada aperta e tal. E aí depois eu vou discutir em uma outra aula estratégias de que a gente pode fazer quando acontecer essa questão da pessoa às vezes falar, pô, 360 aperta, ou pô, 360 ele foge aqui no ato, né? É muito normal a pessoa que está lá fora, às vezes até ter o dinheiro em mãos, mas não ter o dinheiro na conta, né? Para quem vem de fora sabe que é muito comum. Então ele fala, pô, tá legal, mas eu não tenho dinheiro agora, entendeu? E aí a gente, lá fora, a gente tem a premissa, ó, a pessoa ela fecha agora ou ela não vai fechar mais nunca, entendeu? Então a gente vai tentar trazer outras opções que você consiga converter em vendas. Mas fica muito barato, pessoal. E agora na Black Friday está mais barato ainda. Só para vocês terem uma ideia, um anual à vista lá fora tá 265 de entrada, mais ou menos ali, e a pessoa vai ficar pagando 39 por mês. Então, se for em dólar, né? Em libra fica menos ainda, e em euros fica menos ainda também. Em libra, se eu não me engano, é uma entrada de 199 e depois a pessoa fica pagando 29 por mês. É tipo assim, eu já trabalho eu faço muita venda na Inglaterra. Realmente é um valor de, até brinco, é de pinga ali para eles, né? Da cachaça deles ali do final de semana. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? A venda lá fora. Quem quiser, eu tô com um modelo em áudio. Deixa eu ver se eu jogo aqui, se eu consigo jogar aqui no Zoom, de uma entrevista que eu fiz recentemente lá fora. Eu vou conferir aqui se é a entrevista, mas quem quiser me dá um toque aí no WhatsApp. Deixa eu só ver se é essa entrevista aqui, que eu já mando aqui para vocês também. Pera aí, pessoal. Que aí, se vocês quiserem. Pronto. Vou mandar aqui também, se vocês quiserem baixar. Tá carregando aqui. Deixa eu parar de gravar aqui, inclusive.